Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma semana trazendo mais um episódio aqui do nosso podcast Núcleo e Você. Eu sou Fabrício Oliveira e a gente vai trazer hoje um tema muito importante. Nós vamos falar sobre neurodivergências e as suas variações naturais, né? Como TDAH, espectro autista, dislexia, mas a gente vai falar também sobre a tecnologia. Existem várias empresas aqui em Sergipe que acabam investindo bastante nesse assunto, né? Nessas tecnologias. E a gente vai trazer uma delas que com certeza você vai gostar. A criação de um aplicativo que identifica algumas funções variáveis como a dislexia. O papo tá bem legal, eu tenho certeza que você vai gostar e você vai acompanhar a partir de agora. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês viram aí que a gente vai ter um assunto muito importante, né? A gente vai falar sobre neurodivergências, tecnologia, como a tecnologia está ajudando nesse momento as pessoas que aparecem com essas neurodivergências. A gente está falando aí de dislexia, TDAH, espectro autista, enfim. E a gente vai entender melhor algumas empresas aqui em Sergipe que já trabalham com isso e andam investindo bastante nessas tecnologias. Mas primeiro nós vamos ambientar o assunto de hoje. Veja só, a gente vai falar sobre a dislexia. A gente tem uma definição que foi adotada, né, pela IDA, que é a International Dyslexia Association, em 2002. Ela fala que a dislexia do desenvolvimento é considerada uma transformação específica de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso, fluente da palavra, na habilidade também de decodificação, em soletração, e essas dificuldades normalmente resultam em um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas, né? Em relação principalmente à idade e a outras habilidades cognitivas, principalmente relacionada à criança. E aí a gente acaba tentando falar disso, é claro que eu não sou especialista nisso, e aí o nosso podcast, Núcleo e Você, traz especialistas, pessoas que estão trabalhando e entendem muito bem disso. Nós vamos trazer aqui o professor Igor Libertador, é designer gráfico, mestre em ciências sociais, doutor em educação e diretor de produto da Neuroverse. E também o Leonardo Barbosa, que é CEO da Neuroverse, especialista em inteligência artificial e ciências de dados pela Universidade de Chicago, também certificado pela IBM, também em IA e IA generativa e hiperautomação. Acho que eu falei tudo certo, né? Sejam bem-vindos. A gente está muito feliz aí em ter aceitado o nosso convite, porque é um tema importante, mas ao mesmo tempo a gente não vê muito se falar aqui no nosso estado, né? Sergipe ainda precisa investir bastante em tecnologia, a gente sabe que é muito difícil, principalmente em novas empresas que trazem esse tipo de tecnologia que fora daqui já está há anos-luz, né? Bom, é assim, boa tarde, obrigado pelo convite, Felipe. Fabrício. Não, Fabrício, desculpa, Fabrício. Veja, a tecnologia que a gente criou, ela é única não só aqui, tá? Assim, a gente apresentou ao MEC e o MEC colocou para a gente que a tecnologia ela não tem modelo de plataforma que a gente criou no Brasil. Uhum. Você tem outra forma de game, mas não no modelo que a gente desenvolveu. Então eu diria que nesse caso específico ela é uma plataforma nova para o Brasil todo, vamos dizer assim. Pioneira realmente. Isso mesmo. E é um orgulho, né? Já saí daqui de Sergipe, né? De uma empresa que foi nascida aqui. Sim. Como é que surgiu, né, a Neuroverse? Vamos lá. Vamos lá, eu venho da área de tecnologia há muitos anos, né? Só vou pedir, professor, para chegar um pouquinho mais o microfone. Ok. Melhorou? Melhorou. Eu estou na área de tecnologia há muitos anos, né? E a ideia, o nome Neuroverse veio depois, mas a ideia da plataforma para dislexia, eu tenho minha filha mais nova, ela tem dislexia, né, TDAH, e eu vi todo o sofrimento que a gente via o dia a dia em como lidar com isso, né? Uhum. Esse era o grande desafio, né? Então, eu falei, poxa, Deus me deu umas condições financeiras melhorzinhas, né? Na época, minha filha estudando aqui no colégio, né? Um colégio, vamos dizer assim, um dos grandes colégios de Aracaju, e a gente via dificuldade, né? A dificuldade de comportamento, a dificuldade do aprendizado. Pensando nesse modelo, eu comecei a escrever algo um tempo atrás, e veio a pandemia, a gente parou tudo, né? Uhum. Depois, quando a gente voltou à ativa, que eu fui para o mercado,
a gente teve o privilégio de encontrar o professor Igor, né? E daí a gente começou a discutir e veio a criação da plataforma e da Neuroversas. Começou daí. O mais interessante, Fabrício, a gente frequentava o mesmo ambiente do Tiradentes Innovation Center, né? Uhum. E aí um dia o Léo gritou, Igor, né? Eu disse, quem é que tá me gritando, né? Só tem um desafio. Você topa fazer isso? Eu disse, cara, como eu sempre gostei de desafio, né? Eu disse, cara, é um desafio bom, né? Eu disse, vamos ver o que é que vai dar, né? Então, assim, a gente juntou, né, a dor dele enquanto pai, o cuidado com o filho, né, que todo pai tem, com uma equipe não só formada por mim, né, inicialmente, uma equipe técnica que pudesse dar todo o suporte científico. Então, a gente gosta muito de ratificar, em todo momento que a gente fala em nome da Neuroverse, que não é o jogo pelo jogo, mas sim é um jogo que tem uma abordagem científica por trás, né? Então, por isso que chamou a atenção do MEC, e o Léo ele fala com muita propriedade nesse sentido, né? Porque o que chamou a atenção do MEC foi justamente isso, né? Os profissionais que estavam envolvidos no início do desenvolvimento do produto, neurocientistas, doutores em educação, psicopedagogos, professora, gente da área da medicina, né? Então a gente discutiu qual a melhor forma da gente criar o produto para a Neuroverse, né? Então, assim, foi um desafio para todo mundo. Então, a Neuroverse surgiu nesse sentido, né? Já imaginando em um dos produtos, né, que a gente vai falar, que é o Ilhas Litera, não é isso? Que trabalha justamente em uma das possibilidades que vocês trabalham, porque várias situações podem ocorrer com o Neuroverse, né? Quando a gente montou a equipe científica, a gente não sabia ainda que tipo de produto. A gente sabia que era dislexia. No andar do processo, né, e com as provocações do Léo, a gente viu que a gente poderia abraçar mais duas linhas, que seria o TDAH e o TEA, que é o autismo, né? Mas no momento a gente optou pela, assim, a necessidade mercadológica no mundo educacional tinha uma necessidade mais urgente de trabalhar dislexia, né? Então hoje a gente tem 3 linhas de trabalho, que é a dislexia, o TDAH e o autismo, né? O produto da Ilhas Litera é uma plataforma que trabalha especificamente a parte de identificação de traços de dislexia em alunos de 8 a 11 anos, que normalmente é aquele período que vem a pós-alfabetização. Então a gente sabe que no nosso país a gente não tem uma unidade de formação, né? Sim, então a gente até se preocupou nesse sentido, porque a gente analisou diversos métodos científicos, não só nacionais quanto internacionais, e juntamente com a equipe científica a gente optou em trabalhar um que pudesse se encaixar à proposta que a gente estava querendo oferecer para o mercado. Vamos pensar agora nesse sentido de proposta para o mercado, né? A gente está falando de um instrumento, né, que vai qualificar aquele aluno, né, saber identificar, na verdade, qual o problema dele, né, mas de forma muito mais lúdica, que é uma gamificação, né, disso. É um jogo. E como é que a gente consegue partir para esse princípio, principalmente quando a gente compara com os métodos mais antigos, né, os tradicionais? Né, como é que isso vai mudar, principalmente, essa identificação? Vamos lá. Primeiro eu queria trazer um dado da ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia, que tem em torno de 40 anos. Né? Isso chamou a atenção da gente, que a gente não sabia que já estava há 40 anos estudando e acompanhando a dislexia, não só a nível Brasil, como em outras regiões internacionais, né? Só para você ter ideia, entre 5% e 17% da população mundial, sem distinção de gênero e cultura, possuem traço de dislexia. Caramba. Então, ou seja, é um número muito expressivo. Muito. São esses dados que fizeram com que a gente decidisse a trabalhar com a dislexia como um primeiro produto. Identificados, pessoas que comprovadas, isso. ou pensando aí que tem muita gente que não passou por esse teste. E veja, isso a gente está falando a nível mundial. No Brasil, é em torno de 3 a 5% dos estudantes. Se a gente pegar um número aqui, somente o MEC, o ensino público, são 44 milhões de crianças hoje dentro dessa faixa etária. Se eu pegar 5% de 44 milhões,
é muita criança Muita. que a gente não está dando a oportunidade de ser entendida, né? Então, assim, foi isso que chamou a atenção da gente, da Neuroverse, né? No papel do Léo, né? Ele sempre teve essa preocupação de promover essa equidade, né? Que eu acho que é melhor do que igualdade, né? Então, assim, não vamos olhar como os coitadinhos, mas, assim, eles têm os mesmos direitos que a gente. Talvez a gente não está enxergando quem são eles, né? Sim. É um processo de inclusão, realmente, isso. né? Eu digo assim, ó, o nosso grande desafio é esse, né? Assim, e quando eu pensei na plataforma, né, falando com ele, eu falei, Igor, meu foco é aquela escola pública que está no interior de Sergipe, né? Que não tem internet, Que nunca né, teria que acesso nunca a essa teria tecnologia. que nunca teria essa tecnologia, mas que tem lá aquela galerinha lá com 20, 30 alunos, né? E que essa criança, como é que ela é tratada quando ela não conhece, não consegue acompanhar os coleguinhas, né? Isso começa a ter todo um processo de frustração, evasão escolar Bullying, e tudo, né? uma porrada de coisa. Então Verdade. isso foi um dos meus objetivos maior, né? E quando eu sentei com o investidor, né, assim, foi interessante porque na verdade eu estava em São Paulo e eu fui diretor de uma empresa por 4 anos de inovação e transformação digital, e esse cara tem uma plataforma de telemedicina, legal, e ele queria fazer todo um modelo de IA para a plataforma dele, né? Aí quando o cara me ligou, eu falei, cara, eu estou em São Paulo, eu estava ali hospedado em São Paulo, o hotel vizinho do cara ali no Morumbi. Quando a gente começou a conversar, eu falei para ele colocou a ideia dele, eu falei, cara, minha ideia é fazer uma plataforma nessa linha, assim, né? E conhecendo o cara no primeiro dia, né? A gente tá almoçando em São Paulo. Eu não vou lhe explicar mais porque eu tô indo para Brasília. Ele falou, cara, eu também tô indo para Brasília. Eu falei, então a gente janta em Brasília. E aí de um jantar, eu expliquei para ele, não tinha nada, né? Só comecei a escrever. Os rabiscos. Os rabiscos, ele falou, ó, tô dentro desse negócio. E aí daí começou toda essa história. Então, o objetivo hoje da Neuroverse e da Litera é a gente fazer essa inclusão realmente, né? Você fazer colaboração e integração humana, ou seja, como é que a gente consegue ajudar, né? A gente tem um desafio muito grande, né? Porque a gente vai mexer em determinados nichos, né? Porque as escolas querem que seu filho venha perfeito. Não é isso? Aí você vai começar a provocar a discussão, né? E a ideia da gente é essa provocação mesmo, né? E ajudar um volume maior, né? Porque o processo de inclusão hoje ele é muito difícil. Ele é muito difícil, né? Então você imagina uma escola com um professor está no mesmo modelo de, sei lá, eu fiquei 4 anos como executivo de uma multinacional e lá atrás a gente falava já de educação 3.0. Como é que eu vou conseguir fazer a integração de todas essas tecnologias que está chegando agora dentro de uma sala de aula? Verdade, né? Verdade. Por que seu filho tem que chegar na sala de aula e ele tem que desligar o seu celular e botar em uma gaveta? Por que aquele device não faz parte do núcleo de ensino ali dentro, né? A gente vem discutindo isso há muito tempo. E a gente sabe do desafio que a gente tem, né? O desafio não é pequeno, né? Porque você vai começar a mexer em alguns brios, vamos dizer assim. Claro. Né? Você imagina você chegar e dizer, zonas de conforto, né? Zonas de conforto sociais que a gente já imagina. Inclusive, a gente já tem passado por desconforto. Então, profissionais da área de psicologia meio que tendo aversões ao produto, achando que a gente vai tomar o lugar dele, em hipótese alguma, né? A gente só é um recurso adicional. E aí, complementando a sua pergunta, eu queria dizer assim, ó, imagine uma criança brincando com jogos que estimulam a leitura, a escrita, sem nem mesmo perceber que está sendo avaliada. Essa é uma das propostas da gente. Legal. Então, ou seja, a criança vai jogar o jogo, ele não tem pontuação. Sim. Para ele sempre está ganhando, ele está sendo estimulado a continuar sem saber que está sendo avaliado. Então, ou seja, ninguém gosta de ser avaliado, né? Eu vou pedir, inclusive, até para o Leonardo depois colocar na edição aquele pedacinho do vídeo, né? Que mostra, inclusive, a trilha do conhecimento, né? Onde ele vai identificando, vai para a escrita, vai para o caça-palavras. Eu achei fantástico. Eu achei bem legal. Estamos contentes em apresentar uma ferramenta que não só detecta esses sinais de dislexia, mas também transforma todo o processo em uma aventura envolvente e positiva para as crianças. O Ilhas Litera não é só um jogo, é uma verdadeira revolução de como encaramos a educação e o apoio ao desenvolvimento educacional. O projeto foi criado a partir de pesquisas educacionais e utiliza como base o teste de identificação de sinais de dislexia, o TISD, explorando as habilidades cognitivo-linguísticas
com o objetivo de detectar sinais de dislexia em crianças entre 8 e 11 anos. A aventura começa em nosso arquipélago de 8 ilhas, e cada uma está repleta de desafios criados para estimular habilidades cognitivas únicas de cada criança. Na Ilha da Leitura, a criança deverá reconhecer letras do alfabeto e palavras, analisando o seu desempenho na leitura. Ao chegar na Ilha da Escrita, testamos a sua aptidão quanto à capacidade de escrever palavras que são ditadas pelo jogo. Já na Ilha Caça-Letras, ela deve estar bem atenta, pois deverá identificar letras escondidas aleatoriamente no meio de outras, testando a sua atenção visual. Na Ilha do Cálculo, deverá utilizar todo o seu raciocínio para resolver mentalmente operações matemáticas básicas. As habilidades motoras serão colocadas à prova na Ilha do Desenho, devendo copiar figuras geométricas de acordo com o que é mostrado na tela. A capacidade de identificar quais palavras rimam com a outra será avaliada na Ilha da Rima. Na Ilha da Fala, identificamos a aptidão em relação à velocidade de leitura de letras e números. O último desafio será na Ilha da Memória, onde será avaliada a capacidade de repetir uma sequência numérica e outra de palavras. Ali não foi ideia da cabeça assim, como a gente falou antecipadamente, a gente analisou vários métodos científicos utilizados na área da psicologia. Identificamos aqueles mais adequados para fazer uma conversão de mídia, para poder digitalizar. Então a gente criou toda uma história. Imagine você chegar para a criança e dizer, olha, você é uma criança aventureira que gosta de grandes desafios. Você tem que passar por um portal que quem toma conta é Hermes, o deus da sabedoria, e só autoriza a passar por aquele portal crianças que têm condição de se aventurar. E aí você vai passar por 8 ilhas que está vinculado a um método científico, que é o TISD, né, que é o teste de identificação de sinais de dislexia, que inclusive eu conversei com os autores já. A gente está em processo de negociação de validação do jogo junto à ABD. Isso é um processo que demora um pouco, não é da noite para o dia, são análises e análises, né? Então, ou seja, tem toda uma história por trás disso. Então, quando você conta para a criança que ele vai jogar, tem a questão do pertencimento. A gente não criou um personagem só. A gente criou mais de 10 personagens que tem um preto, tem um índio, tem um branco, tem um galego de olho azul, olho verde. A identificação que ele vai escolher cultural, aquele que ele se identifica. Massa. Então tem toda uma preocupação social nesse sentido, né? Então, ou seja, e aí eu volto a ratificar, não é o jogo pelo jogo. É um jogo que tem sentido, tem propósito e a gente quer ajudar. A gente quer ajudar, né? Professor, eu lanço aqui agora porque o senhor acabou me instigando, né? Quando a gente fala agora de inteligência artificial. Sim. Porque a gente sabe que a inteligência IA chegou com tudo nesse sentido. Tá bombando principalmente chat. Eu quero fazer alguma coisa, quero colocar um vídeo, então a IA vai lá, faz o vídeo para mim. Enfim, então tem os perigos da inteligência, mas também tem os seus avanços muito positivos, né? Eu pergunto, quais são os principais, então, recursos que a inteligência artificial está incorporando ao Ilhas Litera, né? Analisar esses dados relacionados e entender que, de fato, não, essa criança, ela possui dislexia. Pessoal, eu trabalho com inteligência artificial desde 2014, tá? Assim, a inteligência artificial, quando ela chegou no primeiro momento, é aquela questão de você ter algo onde todo o processo de machine learning vai aprender em cima de um conteúdo já pré-definido, que toda a inteligência artificial é assim. Ela não vai lá e cria um vídeo, ou cria uma imagem, ou cria um desenho do nada. Ela tem que ter uma base de pesquisa toda. Ela aprendeu antes, ela tem né? que aprender antes. Então, vou dar um exemplo. Eu posso pegar o seu currículo, posso construir um avatar seu sobre todo você ali, né? E depois disso, colocar em um assistente cognitivo aí, você disponibilizar integrado com o WhatsApp. E tudo que a pessoa perguntar sobre você, ele vai receber. Para quem está fora do mercado, acha que o IA ele vai nasce, não é assim. Pensa sozinho. Não pensa, não é assim. Não é assim. Todo o processo de IA, ele tem que ter uma base, ele tem que ter uma fonte.
ele tem que ter uma fonte, né? Então você tem assim, o IA agora você foi, digitou um texto, ele foi baseado no texto que você colocou, identificou que você pode ter essa determinada doença, vamos dizer assim. Sim. Mas por que ele identificou? Porque em cima do texto que você colocou... Meu histórico, né? Eu vou ele identificar, é verdade. E se você prestar atenção, principalmente dos assistentes de IA, ele tem um fluxo de perguntas para quê? Para ele te nortear, Sim, né? sim. Para que ele consiga lhe dar uma resposta mais assertiva. Aprendendo com você. Isso. O aprender, o que é que acontece? Aquilo que eu falei para você, só para voltar aqui o tema. Se eu peguei o seu currículo, coloquei dentro de um machine learning, defini todo o fluxo ali dentro, e por qualquer uma razão esqueci de algo sobre você, na hora que você pergunta, ele vai identificar o quê? Ele identifica que ele não tem aquela resposta, ele vai dizer que desculpa, eu não consegui, Sim. Não é isso mesmo? Aí do outro lado, o que é que tem? Tem um grande dashboard ali que mostra para você o que foi perguntado e você não respondeu. O que é que está faltando? Aí é onde você realimenta. Aí nessa realimentação, ele vai chegar um momento que ele vai ter todas as informações sua, e aí o que pergunta sobre você... Vai conseguir definir. Então, um interessante na plataforma do Litera é que a gente analisou vários fabricantes de IA. IBM, que eu conheço bastante, AWS, Microsoft, né, próprio ChatGPT, Siri, vários. Uhum. Inclusive compramos o direito de uso de alguns. Compramos, mas a gente viu que não ia nos atender. Nenhuma funcionou para nossa né? necessidade. E todo o nosso IA, todo o nosso machine learning, todo o nosso código foi feito pela gente. Desenvolvimento próprio. Que foi legal. Feito pela gente. Por quê? Como é que eu vou testar A, B, C, né? Ou qualquer outra pergunta ou resposta dentro de um aluno aqui, ou número, qualquer coisa. Né? Então a gente teve muita dificuldade, porque 100% de todas essas APIs, elas não são brasileiras, né? Elas são 100% na língua inglesa, e você tem que trazer para cá, e tem muita coisa que ela se perde, né? Um dos grandes desafios nossos foi esse, a gente não ficar dependendo de nenhum fabricante, até porque toda vez que você fica dependendo de um fabricante desse, o seu preço fica lá em cima, e a ideia nossa não é, o nosso preço ele tem que ser mais... Principalmente quando o produto faz sucesso, Isso mesmo. Então, assim, a nossa ideia o nosso plano de negócio que é um preço acessível para qualquer um, pai de família tem direito a isso. Então, nós nos preocupamos muito com isso. E foi justamente essa preocupação, né? Antes da IA, com a montagem da equipe científica, a gente se preocupou em montar um documento científico para dar todo o suporte à equipe técnica. Então, ou seja, a equipe técnica não saiu desenvolvendo à toa, né? Então ele tinha todo um texto, um roteiro a ser seguido para atender o método científico. Uma base teórica, exatamente, estudo. né? Porque como é que eu construo a IA nesse sentido? Eles iam lá e liam, olha, para eu analisar tal ponto tem que obedecer A, B, C, esses tópicos. Então ele ia para o código e ia obedecer o que a equipe científica determinou nessa documentação. Né? Então, faz muito sentido vocês estarem linkados a pessoas que vivem dentro de uma academia, né, que está lá o tempo inteiro estudando, buscando novas abordagens, estudos, artigos. Isso ficou muito interessante. E a gente gosta muito de deixar claro isso, porque não são... são profissionais que têm experiência de pesquisa. Se você for ver, a menor titulação é mestre. Então, ou seja, por exemplo, profissional como eu tem 30 anos de mercado, né? Então, ou seja, é uma expertise aí completamente diferente, né? Então, ou seja, são pessoas que estudaram fora do país ou estudaram em instituições, por exemplo, PUC, USP. Então, ou seja, a gente está trazendo para a Sergipe o que está sendo discutido em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, e aí eu reforço, ratifico de novo o que o Leonardo falou. É um produto único que até então a gente não conseguiu e foi pontuado para todos que a gente apresentou, inclusive o MEC. A gente já teve 2 reuniões com o MEC, né, para apresentar o produto.
Então chamou a atenção justamente por causa disso, né? Pela base científica, pelo cuidado da aplicação da IA, dos algoritmos próprios. Então não está rendido a ninguém, a nenhuma regra externa. A nossa regra é o documento científico que foi criado pela equipe científica. Não, é muito incrível. Eu tenho certeza que vocês estão preocupados nesse sentido, né? De fazer uma identificação segura, que eu acho que é essa preocupação de um pai de família que tem lá seu filho, que colocou ele para fazer o joguinho, mas que será que é isso mesmo? Essa fonte é confiável? Será que meu filho realmente tem o problema? E um ponto fundamental é assim, ó, a gente vende área de vende tecnologia há muitos anos, está todo no mercado há muitos anos. A gente não está dizendo que a nossa plataforma ela vai rodar um diagnóstico. Não, a gente vai dar uma massa de dados onde profissionais realmente vão ter condições de analisar aquilo ali. Exatamente. Né? É em cima disso aí. Depois disso, a gente está construindo outras plataformas que a gente está chamando de jogos de estímulos, depois que vier todo o processo de identificação. Nós estamos dando um relatório de sugestão, né? Imagina, a gente consegue chegar na escola de manhã e a gente consegue fazer 40, 60 minutos você tem um universo um diagnóstico para saber quantas porcentagens de criança tem traços de dislexia. Então a gente costuma dizer assim, não é um diagnóstico, né? É um jogo que identifica traços. Então a gente nada mais é do que um recurso que as escolas e profissionais da neurociência podem aplicar como uma ferramenta de auxílio. Se você pegar, Fabrício, no método tradicional são várias etapas a serem cumpridas, até você começar a ter uma noção se tem ou não tem, gerar aquela dúvida, né? No nosso caso, por causa da IA e dos algoritmos, em torno de 40 a 60 minutos, você abre um dashboard de 50 alunos, você sabe quantos por cento e quais são os traços que chamou mais atenção. Então você pode ser assertivo, inclusive criar atividades específicas, individualizadas para cada um. É isso que eu iria perguntar, que você já chegou nessa parte aqui. Né? Como a plataforma ela vai ser capaz de personalizar, né? Personalizar as atividades de acordo com esse perfil de aprendizado de cada aluno. Só para você ter ideia, a gente tem lá 8 ilhas, onde a gente vai desde identificação de letras, de palavras, escrita, atenção visual, memória, desenho, cálculo, né? Então, ou seja, rima. Então, o que é que acontece? A criança brincando no jogo, a gente consegue gerar um relatório para a equipe pedagógica da escola, ou futuramente para os pais. Ele olha lá e diz, olha, esse foi o relatório de desempenho do meu filho no Ilhas Litera. O profissional vai pegar e vai fazer a interpretação e a intervenção que ele achar melhor. A gente não está dizendo qual é a intervenção. O que eu vou dizer é, uma criança que troca M por N no início da alfabetização, porque ele não conhece, mas a partir de determinada idade pode sinalizar alguma coisa. Sim. Então, ou seja, se eu levo um relatório e digo que a criança jogou 3 vezes e sempre errou M e N, ajuda ele a logo rapidamente identificar o que é que está acontecendo ali, né, com aquela criança. E aí ele vai aplicar os outros métodos de acordo com cada profissional, porque a gente sabe que cada profissional tem uma linha de trabalho. Sim. E a gente só quer ser mais um recurso de apoio a esses profissionais. E até agilizar, né? Sim. Agilizar esse processo. Eu costumo dizer que o poder da escalabilidade disso, vamos pensar como política pública. A gente pegar uma prefeitura, um estado, um governo, aplicar isso, né? Então, se eu tiver aqui hoje 100 computadores, em 1 hora eu tenho um relatório de desempenho de 100 crianças. Quando que você vai conseguir isso no meio tradicional? É muito caro. É muito caro. E outra, a gente daqui pode dar o suporte para você em qualquer lugar do mundo. Sim. Que é tudo digital. Você vai lá, entra na plataforma online e usa. Hoje, o que nós vemos, né,
principalmente educação. A gente vai lá para ensino fundamental, escola base, algumas escolas em povoados ou interiores não possuem nem um psicólogo. Sim. Né? Existe uma equipe pedagógica no sentido de preparar aula, organizar cronograma de aulas e tudo mais, mas não existe nenhum tipo de política ou movimento de identificação de problemas sociais. Imagine a prefeitura mandar uma equipe de psicólogo toda semana para cada interior. Não, o que é que eu faço? Aplico o Ires Litera, de acordo com quem eu vou receber, eu já sei para onde eu tenho que mandar e para onde eu não tenho que mandar. E um ponto fundamental, né? E assim, a maioria das escolas hoje, primeiro ela vê os alunos como quantitativo, principalmente as escolas públicas, né? As privadas também. Né? Verdade. Infelizmente. Mas as públicas, quanto mais alunos, mais dinheiro. Pronto. As públicas, quanto mais ele conseguir matrícula, mais recurso federal vem, né? Sim, então, sim. E aí você tem toda a cultura, né? De você ter bons salários para professores, nada contra, né? Mas assim, você tem toda a preocupação de pagar salários. Mas esses dias eu estava na minha casa, que eu tenho uma chácara na cidade aqui próxima, na Japotã, e fui, por curiosidade, ver como, né? A folha dos professores. Né? E me surpreendei bem, né? Dos professores, muito bem. Ok, mas e essa preocupação, né? Como é que está a qualidade do meu ensino lá, né? Eu vou informatizar essa escola. Ok, eu vou trazer tablet, eu vou trazer computadores, sim, mas qual o conteúdo que nós vamos aplicar para essas crianças? Qual o desenvolvimento na prática que essas crianças terão com essa informatização? Eu vou colocar a internet em todas as escolas, sim, mas o que é que isso vai resolver na prática, né? Então, esse tipo qual o lado educacional que vai ser utilizado, né? E qual foi uma das exigências que eu fiz para a minha equipe técnica, né? E aqui, voltando só ao ponto, quando o Igor colocou o time científico, sem ele a gente não existia, né? Não adianta. Porque a gente que é da área de tecnologia, a gente só consegue ter um bom produto se você nos passar uma boa fonte. Não adianta. Nenhum desenvolvedor ele vai querer chegar e desenvolver uma plataforma dessa da cabeça, ou porque eu tenho uma ideia, ou porque... Não, porque assim, da minha ideia, para que o produto se transformou, foi algo totalmente... Sim. Entendeu? Assim, no início a gente não sabia se ia ser ilha, como seria, mas assim, uma coisa é uma ideia. Outra coisa é você transformar essa ideia em um produto. E o produto realmente ia acontecer. E um do ponto que eu mais pegava no pé da galera, eu falei, eu preciso que essa plataforma rode offline. Eu preciso que ela rode em qualquer tablet. Eu não estou falando aqui de iPad, eu estou falando de tablet realmente, Android, básico, para rodar em qualquer local. Né? Eu estava fazendo uma apresentação para a Secretaria de Educação de Pernambuco, né? E a coordenadora falou, Léo, bacana, adorei, agora eu tenho 176 escolas nesse sertão, como é que eu faço? Eu não tenho internet, como é que eu faço? Então, uma das minhas grandes preocupações foi o quê? Não, você não se preocupe com a internet, porque o game, ele roda offline nos tablets. Que legal. Né? Então, assim, eu preciso ter lá o tablet, não precisa ser tablet de ponta, qualquer tablet de 200, 300 reais já resolve a história. Sim. E depois, quando a gente voltar, quando tiver um ponto de internet, a gente faz a consolidação das informações. Então, tudo foi pensado para não ter desculpa. Então, eu consigo chegar em qualquer escola aqui, em qualquer povoado, distribuir os tablets e as crianças brincar ali à vontade, né? Uma hora, como o Igor colocou, e a gente ter esses insights, essas informações dessas crianças. Que legal. Que legal. Esse foi um ponto que foi um grande diferencial nosso, né? Que não imagine. Imagina você vai lidar com entidade pública, né? Qual vai ser a primeira colocação? Mas eu não tenho internet lá. Mas eu não tenho tablet. E agora a gente... Não, mas você roda no notebook, você roda no celular, você vai rodar em qualquer lugar. E só complementando, quando você perguntou de que forma pode contribuir ou acompanhar, identificamos, e aí? Isso. O que é que a gente faz mais? Aí o que é que a gente está fazendo? A equipe já está desenvolvendo jogos de estímulo. Ou seja, a equipe pedagógica identificou que determinadas crianças têm dificuldade na identificação de letras, a gente vai ter vários jogos que trabalham identificação de letras. Tem dificuldade em cálculos matemáticos básicos, a gente vai ter vários jogos que vão trabalhar a matemática. Atenção visual, desenho, memória. Então, ou seja, a gente não é uma plataforma só de identificação, é uma plataforma completa que vem com um dashboard, um painel analítico, que a equipe pedagógica acompanha o desempenho de cada aluno individualizado.
Quantas vezes ele jogar, a gente vai ter o relatório guardado por data, por hora, que você consegue acompanhar a evolução. Então não é uma aplicação só pontual, né? A nossa intenção é que essa plataforma seja usada diariamente pela escola. Meu aluno evoluiu, peraí, vem cá, João, joga aqui de novo. Jogou, olha, ele melhorou, agora ele não está errando mais MN. Você, opa, né? E aí eu volto a lembrar, será que no meio tradicional seria tão prazeroso nesse sentido? Exemplo, você colocou aí a caça-letra, né? A caça-letra, na realidade, se você for num modo tradicional, você tem uma, você tem uma folha aqui com 195 letras, em uma página só. Em uma página, você manda a criança agora, sei lá... Ela tem 1 minuto para você achar uma letra para selecionar... Bem mais complicado. Aí você olha para uma tela de computador que tem um mundo florido com árvore e as letras flutuando e tem balãozinho que mexe e vai. Então, ou seja, ela se imerge naquele mundo que ela esquece. E ela torna quem ela é, porque ela não está preocupada em errar ou acertar. Porque a gente não diz, você errou. Não, parabéns, mesmo marcando errado. Parabéns, mesmo marcando certo. E parabéns, mesmo não marcando nada. Você foi bem. Então, legal. Ou seja... Né? É o processo de incentivo, exatamente, né? Dentro do jogo. Exatamente. Ele já vai ter a representatividade também, sim, né? Sim. Então, se ver, porque isso já vai ser importante. Isso. Porque não adianta, nosso país é multicultural, de sim, cores, enfim, né? De gênero, de raças. Além da preocupação, assim, todos os nossos jogos associados aos textos, a gente tem um áudio. Porque o que é que acontece? Nem sempre, dependendo do nível de dislexia, todos entendem ler um texto e entender o sentido. Então a gente tem um áudio que fala para a criança. Queremos que você selecione a letra V. É muito mais fácil essa informalidade do que o texto escrito, né? Então até essa preocupação teve de ir para estúdio com profissionais capacitados, gravar o áudio com a pronúncia correta, né? São nada mais nada menos de 7 meses de desenvolvimento contínuo com a equipe. Vamos falar então 7 meses de pesquisa, que na verdade eu acho que deve ter sido muito mais, né? No sentido de reunir pessoas, buscar fontes de dados confiáveis, começar o projeto, enfim. Me diga agora as dificuldades que é trazer um projeto dessa imensidão, nem dê risada, professor, para o estado de Sergipe, um estado que não investe muito em tecnologias, né? É claro que existem suas exceções, a universidade tem esse papel importante, mas nem sempre acaba fazendo isso, né? Devido ao próprio estado, às dificuldades, obstáculos daqui. Mas como é iniciar? Eu digo assim, o nosso grande desafio, né, de qualquer empresa tecnológica de Sergipe é o modelo de pensamento de algumas pessoas que são muito provincianas. Você tem um belo espaço aqui, um belo podcast. Quantas pessoas sabem que isso existe? Verdade. E se existe, quantas pessoas vão acreditar? Quantas pessoas querem investir? Porque sempre o problema do nosso estado é que o bom é o que vem de fora. Tá certo. Então, assim, esse é um grande desafio. Nós temos excelentes... Sempre acreditar na grama verde do vizinho, isso, né? Assim, como eu te falei, eu estou na área de tecnologia há muitos anos, né? Fui da IBM, depois saí, uma das principais empresas de tecnologia aqui do Nordeste. Mas assim, a dificuldade, né, eu até brinco o seguinte, né, que você tem um bolo bacaninha, recheado, né, quando começam a cortar o bolo, o cara quer pegar, sabe aquele farelozinho que só o cara Sim. se contente com isso aqui, né? Fala, cara, não dá para me dar um pedacinho do bolo maiorzinho para mim, né? Então, o desafio pra gente, ele foi bem maior, né? Por quê? Porque ao você chegar às pessoas, né, apresentar o produto, né, levar essa mensagem, né, e saber que você é daqui, né, você tem Foi feito vários onde? obstáculos. Aí como eu fui para fora, fiquei muito tempo fora, voltei, aí você vê, eu tinha pessoas que na época que eu era empresário aqui, era difícil de me receber, né, depois que a gente foi para fora, passou por muito tempo, aí você ficou mais fácil, né, você cria um histórico. Mas o nosso grande desafio hoje, eu vou lhe ser sincero, é dizer assim, nós existimos.
esse é o grande desafio que eu venho conversando aqui com o meu amigo Igor. Nós existimos, temos um produto maravilhoso para ajudar. Não queremos substituir ninguém, não queremos substituir nenhum tipo de profissional, mas só que nós estamos aqui para ajudar. A gente quer que se aproxime da gente, né? Cada vez mais. E aí você tem todas as dificuldades de determinadas áreas. Como é que você vai falar com o prefeito de uma cidade pequena sobre esse tema? Eu falei uma vez com o prefeito que ele disse para mim que tudo bem, quando eu identificar o que é que eu faço, os professores estão preparados, como é que eu vou cuidar disso? Então, muitas das vezes o cara vê isso como um problema. Então é melhor não ter conhecimento disso. É melhor não ter conhecimento disso, né? Porque aí vou tocando aí, né? Se o aluno reprovar, vamos passando ele de ano em ano, assim, para a gente, né? Manter toda a estrutura educacional perfeita, aquela grande visão de que o mundo é maravilhoso e quando na realidade não é. Eu diria que o nosso grande desafio hoje é assim, ó, somos daqui, né? Construímos um time fantástico. Se você ver nosso time hoje, mas ela ali tem o quê? De código ali, 22 anos. O máximo deve ter 22 anos. Né? A nossa ilustradora tem... A ilustradora nem se formou. Agora, o que é isso? Acreditar. A gente tem que acreditar. Né? E quando a gente montou toda essa estrutura, eu recebi muito conselho, não, vamos terceirizar, toda a parte de código, vamos fazer fora, vamos pegar um ilustrador de fora. Falei, cara, a gente tem que fazer aqui com as pessoas daqui, exatamente. Então, assim, foi quando a gente teve também a grata surpresa das pessoas que participaram do treinamento. Aí foi quando entrou a menina da ADA lá, lá que a gente conversou, e também as outras pessoas. E a gente montou um time, que são todo mundo daqui. Um time hoje que, assim, foi uma aposta, claro, foi uma aposta, né? A gente podia dar tudo errado, não é verdade? Podia dar tudo errado, né? Com um investidor anjo, né? Agora mesmo, esses dias eu estava em um lugar, estava indo falar com os investidores, recebi um áudio de rapaz, deixa esse negócio de lado, sério. Vamos deixar de lado, porque a gente já passou pelo momento mais crítico. Mais crítico, né? Mas assim, foram 8 meses de muito trabalho, né? De muito desafio, de aprendizado, né? Porque assim, toda vez que a gente sentava com o time científico, com as pessoas, você era um aprendizado, é algo, né, que você tem uma ideia. A gente da área de TI sempre gosta de colocar nomes ingleses, não sei o quê, né? Não é verdade? A gente gosta de falar americanizar o produto. Tomemos logo uma chupada para deixar. Aí também aí entrei, comprei essa ideia e fui em cima da equipe científica, a gente começou a discutir. Mas o nosso grande desafio hoje, que eu acho, é a gente chegar. Esse é o ponto, chegar e dizer assim, ó, estamos aqui para ajudar, esse é o nosso grande desafio. Como é que um secretário de educação vai me receber? Como é que um secretário hoje que qual a visão dele realmente para a educação do nosso estado? O que é que ele pensa realmente? Ok? Não na esfera política, o que é que ele pensa realmente em ajudar essas crianças que estão lá na ponta? Como é que um secretário municipal aqui da Prefeitura de Aracaju vai nos receber? Para saber que a gente tem um produto maravilhoso aqui. A gente e outras startups que estão lá no Innovation. Que ali a gente está falando de um centro de inovação voltado para a educação. Por que não vai saber o que é que nós estamos fazendo lá dentro? De que forma a gente pode contribuir? Como é que nós podemos contribuir para o próprio Estado, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Porque tecnologicamente... Nosso desafio não tem. A gente não tem limite, graças a Deus. Então a gente consegue entregar um produto maravilhoso, perfeito, com um time maravilhoso. Agora, como é que a gente vai chegar para impactar? Isso é o que me incomoda. Eu acho que entendeu? A dor de várias outras empresas, né, é mudar a consciência das pessoas que vivem aqui, que estagnaram, acham que é uma tecnologia que vai ficar muito distante, mas que é uma realidade. Eu colocaria aí 3 dificuldades, né, complementando o Léo, né? Uma foi no início do processo, né, Léo? Léo teve a ideia e fala, tá, e começa agora? Como? Sim.
Quem eu vou colocar como pá? Ele Sim. conheceu um cara louco, o Igor, que ficava perambulando Sim. pra lá, ele na energia dele fez, rapaz, esse cara deve ser o cara. Eu vou ver o que é que vai dar. Uhum. Acho que a O primeira cara louco dificuldade... quem era? O eu. seu professor? Era eu. Só pra saber. Segundo, né? Quem botar na equipe para executar a minha ideia, que é a equipe técnica. E aí ele teve uma sacada muito boa, porque ele teve ideia junto lá com o projeto do banco, capacitou alguns jovens e ele viu a potencialidade e ele fez. Vou apostar. Foi a segunda Produto dificuldade sergipano resolvida. feito por sergipano. Foi a Isso. segunda dificuldade resolvida. E a terceira, e é o complemento, que é essa dificuldade que a gente tem de despertar o interesse, e aí eu coloco de fazer ter sentido. Eu acho que o que falta é as pessoas estarem abertas para justamente entender qual é o produto e saber que ele tem um propósito. E aí eu queria só trazer essa questão do propósito, que eu tenho escrito e pensado muito, que nada mais é do que auxiliar indivíduos com neurodivergências a participar plenamente da sociedade, garantindo a igualdade de acesso a todos. Então, ou seja, para a psicologia todos têm a mesma capacidade. Sim, sim. A gente só precisa entender a individualidade de cada um. E que não é uma utopia. Não, isso pode não. ser realidade, Exatamente, né? Então, assim, eu acho que a gente entender quem está do meu lado, né? Sim. Eu acho que o que falta é isso, né? Eu acho que é a maior dificuldade o que o Léo colocou. As duas primeiras a gente conseguiu resolver com maestria. Essa terceira é a maior briga. É a a maior dificuldade briga. maior, né? Professores, eu sei que o nosso papo tá bom, a gente tá chegando quase no final. Aí eu deixei essa última pergunta aqui, porque a gente tá falando do projeto, mas me diga, quando é que o Fabrício vai jogar? E o Fabrício eu, porque eu quero pra saber, né? Eu achei muito interessante Veja, aquele vídeo. seria uma oportunidade de ter trazido, mas se eu soubesse que você gostaria de jogar, estaria pronto para Que- você jogar. Eu fiquei né? muito interessado. Mas aí eu Fiquei já deixo o muito legal. convite de você visitar a gente lá, Sim. porque você conhece o clima, né? E aí joga e tira todas as dúvidas, né? Sim. né? E assim, só para dizer assim, como a gente tá chegando no final, que a gente está evoluindo nos produtos, né? Aguardem novos produtos aí, só para vocês terem a ideia, a gente está fechando uma parceria com um psiquiatra que trabalha com neuromodulação, justamente com neurodivergentes, para um produto para autismo. Então, ou seja, veja, a gente está indo para o lado da saúde e da ciência de novo. Não Muito vai ser legal. um produto qualquer, né? Então, se eu não me engano, ele é o único do estado que faz neuromodulação, é aquele que bota um capacete cheio de fio e ele analisa seu cérebro pelas sinapses que acontecem Isso. em tempo real. Caramba. Então, ou seja, a gente É o está que eu queria trazendo fazer profissionais também. nesse sentido, né? Muito Então a bom, gente é uma muito bom. empresa, é uma startup que se preocupa dessa forma, né? Então eu queria que a sociedade, em todos os sentidos, tanto a sociedade comum como os médicos, os psicólogos, os políticos, os gestores de uma forma geral acreditassem, não só na Neuroverse. A gente tem grandes startups Sim. aqui que produzem grandes produtos. A gente só precisa ter um pouquinho de confiança e a gente vai mostrar. Visibilidade, né? Exatamente, né? Então, assim, esperem para vocês verem. né? Assim, cara, agora assim, é hora da gente, é que eu brinco com ele, agora é hora da gente queimar a sola de sapato, né? É hora de caminhar, é hora de bater na porta, né? Ou não a gente já tem, né? Uhum. Se o cara der, talvez a gente já tá no jogo. Sim. Né? É hora da gente divulgar, é hora da gente. Nós estamos aqui, viemos realmente para ajudar. Temos condições de ajudar, né? Temos condições tecnológicas de fazer qualquer aplicativo, de qualquer coisa. Né? Não deixar a desejar ninguém fora daqui, né? Eu sempre digo que tem uma siglazinha quando a gente faz um código que é o SI, que em inglês é o IF, né? O teste ali, né? O nosso IF é muito mais barato. Tá? Então, assim, é um IF sergipano muito mais barato. E a nossa ideia, nosso plano é que essa tecnologia ela é uma tecnologia que vai estar à disposição de qualquer pessoa. Né? É um preço realmente que a gente fez muito, mas muito, muito barato.
Eu digo que é mais barato que uma Coca-Cola. Oh. Então, assim, Bom, então é algo que a gente quer que as pessoas usem. Né? Agora está um momento da gente começar a fazer toda a nossa massa de dados agora. Vamos começar a fazer agora, a plataforma já está pronta, tá? Vamos começar a fazer agora alguns pilotos em algumas escolas para a gente começar a ver toda a usabilidade da plataforma enquanto as crianças, né? sim. Porque uma coisa é quando eu desenvolvo o mesmo teste, né? Outra coisa é eu colocar outra pessoa para fazer. E a nossa ideia é essa, é a gente sair agora com ela para o mercado e vamos entregar na mão de Deus e correr atrás, que as coisas não é fácil, mas com fé e coragem tudo dá certo, né? Não, com certeza. Primeiro, vou agradecer novamente a participação de vocês, porque esse campo aqui, esse podcast, ele vem também justamente para isso, para dar visibilidade às pessoas que talvez não teriam, né? E mostrar também que não está envolvido somente o produto, mas como vocês falaram, o propósito. Sim. Tem um papel social muito importante nisso, né? Que é incluir principalmente essas crianças que nunca teriam a oportunidade de serem diagnosticadas, porque talvez estão lá no interiorzão de Sergipe, sem acesso a nada e nem ninguém, né? Porque a gente fala também dos profissionais que trabalham com isso, mas nunca seriam contratados por uma prefeitura, talvez, né, para fazer esse tipo de diagnóstico. Então, parabéns. Obrigado. Eu espero que vocês realmente consigam levar adiante isso, além fronteira, Sergipe, Brasil. Como é um projeto pioneiro, sem dúvidas vai ser um sucesso, sem dúvidas. E nós esperamos aqui que vocês ganhem muitos prêmios, porque... E lembrem de mim no podcast. Olha, poxa, fui lá no podcast Fabrício, aí falei. Vamos ver. Vou chamar ele aqui para jogar. Ah, não, Fabrício, cara, com certeza. Obrigado pela oportunidade, né? E eu sempre falo comigo, né? Agora é preciso colocar a cara no mundo, né? Então, assim, agora vamos sair do laboratório, vamos pra rua, né? Então, Sim. é esse tipo de coisa. E nosso objetivo é esse, cara. O objetivo da gente é chegar onde... essas crianças não teriam nenhuma oportunidade de ajuda, né? Esse é um dos maiores sonhos meus. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. A gente tem como encontrar vocês nas redes sociais? Como é que as pessoas podem conhecer mais o trabalho de a gente está vocês? terminando nossas redes sociais. O site, né, vai ser o neurovest.com.br. Ótimo. Tá? Mas a gente está finalizando ele, né? Porque a gente está fazendo com muito cuidado, muito esmero, para qualquer pessoa que entrar lá, entenda qual é o propósito da Neurovest, quais são os nossos produtos, né? Quem são essas empresas que estão envolvidas, apostando indiretamente ou indiretamente no projeto, né? No Instagram também você pode ter o neurovest.se, tá? A gente também já está lá, estamos já começando a trabalhar isso, porque a gente priorizou primeiro o produto. Claro, claro. Né? Então, assim, agora que a gente está entrando nessa parte do marketing, de mostrar a nossa cara, que não é o literal, né? É gastar sola de sapato, né? Quando o Léo fala, é em todos os sentidos, Sim, né? sim. É visitar, é rede social, então, enfim. Né? Então, vocês podem encontrar em neurovest.com.br e no Insta, o neurovest.se. Beleza, muitíssimo obrigado, professor Igor, Leonardo, espero que vocês tenham sucesso aí. E para você que está assistindo aí o nosso podcast, já sabe, você pode encontrar a gente em todas as plataformas, estamos aqui no YouTube, no Spotify, todos os episódios disponíveis, e a gente também está no Instagram, LinkedIn, no X, enfim, segue a gente e fica por dentro aí de todas as novidades. Aproveita e manda aí quais as próximas pautas que você gostaria de ouvir e de assistir aqui no nosso podcast. Até mais e a gente se vê no próximo episódio.